Depois que Napoleão, digamos assim, arrumou a casa, depois que ele arrumou a casa, depois que ele consolidou as relações capitalistas de produção na França, chegava o momento de Napoleão colocar em prática a parte 2, digamos assim, do seu programa de governo. Não é? Se a gente dividir o programa de governo dele em 2 momentos, no primeiro momento, o objetivo central do programa de governo dele era arrumar a casa, promover a consolidação das relações capitalistas de produção. Num segundo momento, arrumada a casa com o consulado, a partir de 1804, chegou o momento de Napoleão colocar em vigência a segunda meta do seu plano de governo. E qual era, Garrido, a segunda meta do plano de governo de Napoleão? Expandir a influência do capitalismo francês para o mundo. Em outras palavras, o projeto de Napoleão era conquistar o mercado consumidor da Europa. O projeto de Napoleão, a segunda fase do plano de governo dele, era expandir o capitalismo dominando o mercado consumidor da Europa. Porque vamos entender o seguinte: se Napoleão domina o mercado consumidor da Europa, evidentemente que vai haver uma expansão econômica da França. Porque as indústrias francesas, se Napoleão domina o mercado de consumo da Europa, as indústrias da França, elas teriam que produzir para atender às necessidades da França, e as indústrias da França teriam que produzir para atender, para contemplar as necessidades do mercado consumidor europeu. Então, o segundo momento do programa de governo de Napoleão era conquistar o mercado de consumo da Europa para alavancar ainda mais o desenvolvimento das indústrias francesas. Para colocar em prática a segunda fase do plano de governo dele e dominar o mercado consumidor da Europa, Napoleão decidiu conquistar a Inglaterra. Porque observe o seguinte: como a Inglaterra foi a primeira nação do mundo a se industrializar, Inglaterra foi a primeira nação do mundo a se industrializar. Como a Inglaterra foi a primeira nação do mundo a se industrializar, quem dominava o mercado consumidor da Europa, quem dominava o mercado consumidor europeu era a Inglaterra. Então, o que é que Napoleão pensou? Eu vou travar uma guerra com a Inglaterra, vou conquistar a Inglaterra, porque se eu travar uma guerra com a Inglaterra e conquistar a Inglaterra, eu transformo a Inglaterra num país subordinado, da França, eu, Napoleão, conquisto a Inglaterra, transformo a Inglaterra num país subordinado da França, destruo as indústrias inglesas e, quando eu destruir
as indústrias inglesas, eu transformo naturalmente a Europa em mercado consumidor francês. É óbvio, porque com a Inglaterra destruída, a Europa seria obrigada a consumir de outro país. Como no continente europeu, além da Inglaterra, a única nação industrializada era a França, se Napoleão destruísse a Inglaterra, a Europa veria-se na obrigação de consumir da França. Então, sai de cena o gestor e volta à cena o administrador. Dominar o mercado consumidor da Europa através da conquista da Inglaterra. Plano básico, ele não queria anexar uma naçãozinha qualquer. Napoleão simplesmente queria anexar a maior potência do mundo. Plano básico, ele não queria anexar uma naçãozinha qualquer. Napoleão queria anexar a Inglaterra, anexar a maior potência do mundo, porque se ele anexasse a Inglaterra, a Europa não teria de quem consumir produtos industrializados, a não ser da França. Porque, fora a Inglaterra, nessa época, a única nação industrializada era a França. Mas observe que trata-se de um plano audacioso, trata-se de um plano ousado, porque ele não queria anexar Botsuana, ele não queria anexar Quênia, Brasil, ele queria anexar a maior potência do mundo. E outra coisa, para Napoleão travar uma guerra com a Inglaterra e vencer, esta batalha tinha que ser uma batalha naval. Não tinha jeito. Se Napoleão queria travar uma batalha com a Inglaterra e vencer, esta batalha tinha que ser uma batalha naval. É óbvio. A Inglaterra é uma ilha. Todos que tentaram anexar a Inglaterra tiveram que travar com ela uma batalha naval. Para a França travar uma batalha naval com a Inglaterra, que era uma grande potência marítima, precisava ter um rival marítimo. Noutras palavras, para a França travar uma batalha com a Inglaterra, a França precisava desenvolver uma esquadra de guerra. A França precisava desenvolver uma marinha de guerra. Para desenvolver uma marinha de guerra, Napoleão cria uma indústria de construção naval, óbvio. Se ele queria desenvolver uma marinha de guerra, ele desenvolve uma indústria de construção naval, que foi bom para a França, e quanto mais indústrias, melhor para a burguesia e melhor para o povo. Mais emprego, mais renda, enfim. Ele cria uma indústria de construção naval, monta uma marinha de guerra ultrapoderosa e depois que ele constrói, que ele ergue uma indústria de construção naval e que monta uma marinha de guerra ultrapoderosa, ele
parte para um confronto direto com a Inglaterra. Então, ele monta uma esquadra para enfrentar a Inglaterra pelo mar e parte para o confronto direto com a Inglaterra. No ano de 1805, a França trava com a Inglaterra a Batalha Naval de Trafalgar. Em 1805, Napoleão, a França trava com a Inglaterra a Batalha Naval de Trafalgar. O almirante Nelson derrota Napoleão na Batalha Naval de Trafalgar, transformando-se num herói de guerra. Entendeu? Então, você tem na Inglaterra várias homenagens a Nelson, até porque ele derrotou aquele que era tido como o imbatível, o grande general Bonaparte, etc. e tal. Então, Nelson derrota o general Bonaparte e derrota-o em grande estilo. Para você ter uma ideia do que eu estou lhe falando, a esquadra francesa só não foi completamente aniquilada porque, quando Napoleão percebeu que a Inglaterra não só iria vencer, mas iria aniquilar com a esquadra francesa, quando Napoleão percebe que a Inglaterra não só venceria, como aniquilaria a esquadra francesa, ele deu ordem para a esquadra recuar, porque se a Inglaterra destruísse toda a esquadra francesa, a França ficaria sem navios para proteger as suas fronteiras. Entendeu? A França ficaria sem navios para proteger suas fronteiras. Foi uma derrota humilhante. O plano de Napoleão de anexar a França naufragou. Gente, chega a ser previsível que este plano iria naufragar. Todos os países, todos, que tentaram invadir a Inglaterra pelo mar, foram humilhados, foram derrotados. Todos os países que tentaram invadir a Inglaterra pelo mar foram derrotados. Filipe II perdeu, lembre. A Holanda perdeu, né, durante a gestão de Cromwell. E agora era a vez da França tomar o catiripapo dela, né? Era a vez da França ser derrotada pela poderosa Marinha de Guerra britânica. Quando Napoleão foi derrotado em Trafalgar, ele não desistiu do plano de conquistar o mercado consumidor da Europa. Quando Napoleão foi derrotado em Trafalgar, ele não desistiu do plano de conquistar o mercado consumidor da Europa. Ele mudou a tática. Ao perceber que ele não poderia enfrentar a Inglaterra, para transformar a Europa em seu mercado consumidor, Napoleão decidiu conquistar a Europa inteira e transformar a Europa no seu império. Olha, ele só tinha planos básicos. O plano dele era anexar toda a Europa e transformar toda a Europa no seu império. O plano de Napoleão era transformar a Europa no Império Napoleônico.
Porque se ele conquistasse toda a Europa, transformando-a no seu império, Napoleão obrigaria, já que a Europa seria império dele, ele obrigaria a Europa a comercializar só com a França e, ao mesmo tempo, evidente, obrigando a Europa a comercializar só com a França, proibiria a Europa de comercializar com a Inglaterra. Então, com uma porrada, ele mataria 2 coelhos. Dominaria o mercado consumidor europeu e arruinaria a Inglaterra. Não é? Então, anexando a Europa com uma pancada, ele mataria 2 coelhos. Não é? Ele transformaria a Europa no seu império, obrigando a Europa a consumir apenas os produtos franceses e proibindo a Europa de comerciar, né, de comprar os produtos ingleses. Então, com uma porrada, ele mataria 2 coelhos, anexaria a Europa e quebraria a Inglaterra. Quando Napoleão foi derrotado pela Inglaterra, Napoleão ele fundou liceus militares. Na verdade, esses liceus militares eles já tinham sido fundados desde que ele chegou ao poder. É importante que se diga isso, não é? Desde que Napoleão chegou ao poder, ele havia montado, ele havia erguido liceus militares. Por quê? Ele queria construir um exército que se destacasse por técnicas muito bem treinadas de combate. Napoleão é considerado o fundador da Academia Militar Contemporânea, porque a primeira Academia Militar Contemporânea foi fundada por Napoleão, porque a primeira Academia Militar do mundo surgiu na cidade de Esparta, na Grécia Antiga. Mas a primeira Academia Militar Contemporânea do mundo, ela surgiu no século XIX, no período em que Napoleão foi gestor da França. Ele queria construir um exército com militares capacitados. Em 1805, Napoleão organiza na França uma eleição, um plebiscito, na verdade, uma consulta popular, e organiza na França uma consulta popular, e nessa consulta ele procura saber do povo se o povo queria elegê-lo imperador da França. Imagine, depois do governo fantástico que ele faz, ele queria consultar o povo e saber do povo se a França queria que ele, se o povo francês queria que ele fosse imperador da França. Imagine, depois do governo fantástico que ele fez. É lógico que o povo iria querer. Rapaz, Napoleão foi o primeiro imperador eleito do planeta Terra. Eu nunca vi um negócio desse. Imperador eleito, primeiro imperador eleito do planeta, Napoleão foi eleito imperador. Então, quando Napoleão foi eleito imperador e de posse de um exército extremamente poderoso,
ele dá início ao seu plano de conquistar todo o continente europeu. Se ele dá início ao projeto de conquista da Europa no mesmo ano que ele perde a Batalha Naval de Trafalgar, de certa forma, então, Garrido, ele já estava armando esse plano? Sim, este plano já estava preparado. Napoleão já tinha na manga, como todo grande militar, o plano B. Se eu for derrotado, eu vou fazer o quê? Então, ele já tinha na manga esse plano B. Se eu for derrotado, eu vou fazer o quê? O resultado foi o seguinte. No mesmo ano que ele foi derrotado em Trafalgar, nomeado imperador, aqui, ó, fotos da coroação de Napoleão, inclusive um detalhe histórico muito interessante com relação à coroação de Napoleão. A França, ela rompeu com a Igreja Católica durante a Revolução Francesa, principalmente durante o governo de Robespierre. Então, a França rompeu com a Igreja Católica durante a Revolução Francesa. E Napoleão convidou a Igreja, aqui está o Papa, ó, tá vendo? E de fundo, Napoleão convidou o Papa para coroá-lo. Era uma estratégia que ele tinha, o imperador Napoleão, de fazer as pazes com a Igreja. Então, ele convida o Papa para coroá-lo, porque nós não podemos esquecer que o rei é rei por vontade de Deus. Na hora que o Papa foi coroá-lo, Napoleão arrebatou a coroa, tomou a coroa das mãos do Papa e disse que não via ninguém com mais autoridade do que ele para coroá-lo. Ele disse exatamente isso. Eu não enxergo ninguém que tenha mais poder e autoridade sobre mim do que eu mesmo. Portanto, só eu posso me coroar. É o Luís XIV contemporâneo, né? Então, ele toma a coroa das mãos do Papa, você está vendo aqui, né? A coroa em suas mãos. Ele arrebata a coroa das mãos do Papa e se autocoroa, transformando-se no primeiro imperador eleito do mundo, fundando em 1805 o Império Napoleônico. Repito, ele foi o primeiro e o único imperador eleito da Terra. Depois da coroação, da fundação do Império, ele dá início às guerras napoleônicas. O objetivo dele, expansão dos mercados para a indústria francesa. Em 1805, Napoleão, depois da coroação, ele dá início às guerras napoleônicas. Em 1805, Napoleão dá início às guerras napoleônicas. Atenção! O objetivo das guerras napoleônicas era a expansão de mercados através da conquista do continente europeu. Então, em 1805, quando Napoleão ataca a Europa, o grande objetivo dele era a expansão dos mercados através da conquista do continente europeu. Mais um plano básico, dominar a Europa. Em 1805, ele dá início
as guerras napoleônicas. Com que pretexto? Nenhum. Ele simplesmente ataca, e ele começa atacando a Áustria, do nada, de surpresa, e nós sabemos que o elemento surpresa para uma guerra é muito importante. Ele ataca a Áustria e inicia as guerras napoleônicas. Não houve pretextos. Napoleão dizia que para fazer uma guerra não precisa de pretexto, basta vontade. Então, em 1805, Napoleão dá início às guerras napoleônicas. Rapaz, quando Napoleão dá início às guerras napoleônicas, o que o mundo viu foi um fenômeno. Napoleão, em 19 meses, um ano e meio, em 19 meses, Napoleão conquistou a Europa toda. Em 19 meses. Mostrando um talento militar impressionante. E o mundo já sabia que ele tinha, mas não sabia que era tão grandioso assim. Porque até então ele havia, assim, derrotado a Inglaterra, mas tudo bem, a Inglaterra é a maior potência do mundo, ele derrotou a Inglaterra, mas, gente, conquistar um continente todo em um ano e meio é uma façanha extraordinária. As nações que Napoleão não anexou naturalmente renderam-se a ele para não serem conquistadas, para não serem anexadas. Ele conquistou, ele anexou militarmente a Europa toda. As nações que ele não anexou renderam-se a ele para não serem incorporadas ao Império Napoleônico, e foram apenas duas, Portugal e Rússia. Somente essas duas nações, Portugal e Rússia, não foram anexadas diretamente, militarmente, pelo imperador Napoleão, porque renderam-se a ele, assinaram um acordo de paz. Portugal e Rússia não foram anexadas, Espanha também, né? Portugal, Espanha e Rússia não foram anexadas por Napoleão, porque Portugal, Espanha e Rússia, as três nações, fizeram um acordo de paz com ele, Napoleão, para evitarem a anexação militar. Apesar de Portugal, Espanha e Rússia não terem sido incorporadas militarmente, porque assinaram acordos de paz, as três nações, Portugal, Espanha e Rússia, comprometeram-se a acatar todas as deliberações tomadas pelo imperador. Então, qualquer deliberação que Napoleão impusesse, qualquer ordem que Napoleão determinasse, essas três nações, Portugal, Espanha e Rússia, comprometeram-se a acatar. Um fenômeno que Napoleão conseguiu. Napoleão, em 19 meses, conquistou a Europa toda. Ou seja, ele começa as guerras em 1805 e em 1806 ele já tinha anexado toda a Europa. Depois que Napoleão anexou todo o continente europeu, transformando toda a Europa no seu império, depois que Napoleão conquistou o continente europeu,
transformando a Europa em todo o seu império. O que é que Napoleão fez? Após a conquista da Europa, Napoleão, em 1806, ele assina um decreto imperial que é chamado de bloqueio continental ou decreto de Berlim. Ele assina um decreto imperial chamado bloqueio continental ou decreto de Berlim. Chama-se Decreto de Berlim porque foi assinado na cidade de Berlim. Então, registre isso, porque muita gente conhece o nome bloqueio continental, mas poucas pessoas sabem que o bloqueio continental também pode se chamar Decreto de Berlim. Então, Napoleão, em 1806, ele assina o bloqueio continental ou o Decreto Imperial de Berlim, ou simplesmente Decreto de Berlim. Quando Napoleão assina o bloqueio continental, com o bloqueio continental, Napoleão proíbe a Europa de manter relações comerciais com a Inglaterra. A Europa agora fazia parte do Império Napoleônico. Como a Europa fazia parte do Império Napoleônico, Napoleão assina um decreto proibindo a Europa de estabelecer relações comerciais com a Inglaterra. Toda a Europa estava proibida de estabelecer qualquer tipo de relação comercial com a Inglaterra. Todo e qualquer produto industrializado que a Europa desejasse, ela seria obrigada a comprá-lo das mãos da Inglaterra. Todo produto industrializado que a Europa quisesse, obrigatoriamente a Europa teria que comprar das mãos da Inglaterra. E ai daquele que desafiasse o grande imperador Napoleão. Quando ele impõe o bloqueio continental, como a gente diz, ele tinha, primeiro, como objetivo, vencer a Inglaterra, estrangulando a sua economia. É óbvio, se a Europa não podia comercializar com a Inglaterra, isso levaria a economia britânica ao colapso, porque levaria a economia britânica ao colapso. Levaria a economia britânica ao colapso porque a Europa estava proibida de comercializar com a Inglaterra. A Inglaterra, então, perderia o mercado consumidor, e se a Inglaterra perdesse o mercado consumidor, a Inglaterra quebraria. Em contrapartida, obrigando a Europa a consumir só da França, a França conquistava um mercado consumidor gigante, transformando-se dessa maneira na maior potência do mundo. Veja
Estamos em 1806. Napoleão chega ao poder em 1800. Em 6 anos, Napoleão transformou a França na maior potência do mundo. Via broca, é claro, mas em 6 anos ele tornou a França a maior potência do mundo, porque ele impôs a hegemonia da França na força. Depois que Napoleão dominou a Europa e impôs o bloqueio continental, no início, o bloqueio continental foi um sucesso. Inicialmente, o bloqueio continental foi um sucesso. Só que, em 1807, no final do ano já, Napoleão, em 1807, Napoleão recebeu uma informação que nada lhe agradara. Napoleão recebe a informação de que Portugal estava desobedecendo o bloqueio continental. Na verdade, Portugal deu uma rasteira em Napoleão. Porque nós sabemos que a economia de Portugal, depois da expulsão dos holandeses, a economia de Portugal ela passou a depender muito da economia britânica. A dependência era muito grande. Então, não havia como Portugal romper com essa dependência da noite para o dia. Impossível. Por isso, Portugal fingiu adesão ao bloqueio. Olha a jogada de Portugal. Vamos fingir adesão ao bloqueio. Se a gente finge adesão ao bloqueio, a gente sai do foco de Napoleão e nós vamos virar amigos, entendeu? E aí, virando amigos, a gente sai do foco de Napoleão e continua mantendo um comércio regular com a Inglaterra. Essa é a jogada. Só que ele descobriu. Quando Napoleão descobre, Napoleão envia para Portugal um comunicado, e neste comunicado, Napoleão dava a Portugal um prazo de 72 horas para Portugal aderir ao bloqueio continental. Se Portugal não aderisse ao bloqueio, Napoleão iria invadir Portugal. Então, Napoleão envia a Portugal um ultimátum. Napoleão dá a Portugal um prazo de 72 horas para aderir ao bloqueio continental. Ou Portugal aderia ao bloqueio, ou o acordo de paz seria anulado e a França iria anexar militarmente Portugal ao Império Napoleão. Quando o príncipe regente de Portugal, porque nessa época a rainha de Portugal era Dona Maria I, só que ela havia enlouquecido de verdade. Por isso que o nome dela é Dona Maria I, a Louca. E quem estava governando Portugal era o filho dela, Dom João VI, como príncipe regente. Quando Dom João recebeu o ultimátum de Napoleão, quais foram as ações tomadas pela família real portuguesa? Na próxima aula, a gente verá.